Hoje vamos mergulhar numa história absolutamente incrível. A da única revolução de escravos que foi bem-sucedida em toda a história. Uma luta que não só libertou um povo, como criou uma nação do zero. Pois é, estamos a falar da Revolução Haitiana. Não foi uma revolta qualquer. Foi um acontecimento que, para além de libertar um povo, abalou impérios inteiros e literalmente redesenhou o mapa do mundo. Então, para percebermos como é que tudo isto aconteceu, como é que esta revolução explodiu, temos de recuar um pouco e olhar para o sítio onde tudo começou. Era uma espécie de barril de pólvora prestes a reventar. A colónia francesa de Saint-Domingue. Saint-Domingue era, imaginem só, a colónia mais rica do mundo naquela altura, a produzir açúcar e café a um ritmo alucinante. Mas, de onde vinha toda esta riqueza? Tinha um custo humano brutal, porque era toda ela construída nas costas de pessoas escravizadas, trazidas à força de África. E os números são impressionantes. Estamos a falar de 500.000 de pessoas escravizadas. 500.000. Isto era quase 90% de toda a gente na ilha. E quem é que mandava? Um grupo muito pequeno de proprietários de terras brancos. Era uma autêntica panela de pressão. A tensão estava sempre no ar. Era insustentável. Para manter este sistema, havia um conjunto de leis chamado Código Negro. Basicamente, eram regras que governavam a vida das pessoas escravizadas, negando-lhes qualquer direito básico e impondo castigos terríveis por qualquer sinal de resistência. O objetivo era o controle total. Mas, em agosto de 1791, tudo mudou. O sistema partiu-se. Começou uma revolta coordenada que ninguém conseguiu parar. E no meio de todo este caos, de toda esta luta, surge uma figura que vai mudar completamente o rumo dos acontecimentos. Um homem chamado Toussaint Louverture. E quem era este Toussaint Louverture? A história dele é incrível. Ele próprio já tinha sido escravizado e conseguiu a sua liberdade. Mas o que o tornava especial era a combinação de talentos. Era um gênio militar, um estratega brilhante, mas também um líder político muito astuto, que sabia como organizar e unir as pessoas. E ainda por cima, tinha conhecimentos de medicina. Foram estas capacidades todas juntas que lhe permitiram fazer algo extraordinário, transformar grupos de rebeldes desorganizados num exército a sério, disciplinado. E o resultado foi espantoso. O exército que ele criou tornou-se tão bom, tão eficaz, que começou a desafiar e a vencer os exércitos profissionais da Europa em campo aberto. Pensem nisto. Ele transformou pessoas que lutavam com o que tinham à mão, como ferramentas agrícolas, numa força de combate de elite. Foi ele que deu um rumo, uma direção clara à revolução, unindo toda a gente sob uma única causa. É que esta luta não era só contra os donos das plantações locais, não. A parada subiu muito. Isto tornou-se uma guerra contra as maiores superpotências da época. E aqui entra um fator surpreendente, mas absolutamente decisivo. Potências como a Grã-Bretanha e a Espanha viram aqui uma oportunidade e tentaram invadir a ilha. Mas os seus exércitos não estavam preparados para uma coisa: as doenças tropicais, como a febre amarela. A doença matou muito mais soldados do que os combates. No fundo, a própria natureza da ilha estava a lutar ao lado dos revolucionários. Ok, e a história acelera. Em 1794, um ponto importante. A França abola oficialmente a escravatura e Louverture decide alinhar-se com os franceses. Mas em 1801, ele dá um passo gigante e arriscado. Cria uma constituição para Saint-Domingue que o torna governador para o resto da vida e, mais importante, proíbe a escravatura para sempre. Claro que, lá em França, um tal de Napoleão Bonaparte não gostou nada disto. Viu-o como um desafio direto ao seu poder e ficou furioso. E a resposta de Napoleão não se fez esperar. Foi massiva, foi brutal. Ele enviou um exército gigantesco com uma missão secreta: restaurar a escravatura. E foi aqui que a guerra entrou na sua fase mais sangrenta, mais intensa. Aconteceu o impensável. Toussaint Louverture foi traído. Foi capturado à traição durante umas falsas negociações de paz, levaram-no para a França, para uma prisão gelada nos Alpes chamada Fortejou, e foi lá que ele morreu, menos de um ano depois, longe de casa, sem nunca mais ver a ilha pela qual tanto lutou. Napoleão pensou que ao capturar o líder, acabava com a revolução. Mas enganou-se redondamente. As últimas palavras de Louverture foram quase uma profecia. Ele disse algo como: ao derrubarem-me, estão apenas a cortar o tronco da árvore da liberdade, mas ela vai voltar a crescer porque as suas raízes são muitas e bem fundas. E foi exatamente isso que aconteceu. A captura dele não apagou o fogo, pelo contrário, incendiou-o ainda mais. Com Louverture fora do caminho, um novo líder assume o comando, o seu general de maior confiança, Jean-Jacques Dessalines. Mas Dessalines era diferente.
Se Louverture era um diplomata e estratega, Dessalines era um guerreiro puro e duro, implacável. A sua filosofia era simples. Nada de negociações, nada de compromissos, nada de rendição. A luta era até o fim. Dessalines percebeu uma coisa fundamental. Para que a liberdade fosse real e duradoura, não bastava acabar com a escravatura. Era preciso cortar todos os laços com a França. Era preciso a independência total. E foi o que ele fez. Primeiro, uniu todas as fações rebeldes sobre um único comando. Depois, num gesto simbólico muito forte, pegou na bandeira francesa e arrancou-lhe a faixa branca, criando um novo símbolo para a sua luta. E o grande momento, o clímax, foi a Batalha de Vertières. Foi ali que o exército revolucionário fez o impossível, esmagou as tropas de elite de Napoleão, de uma vez por todas. E a 1 de janeiro de 1804, Dessalines declara a independência. Mas não chama ao novo país Saint-Domingue. Escolhe um novo nome, Haiti. E porquê Haiti? Porque era o nome original da ilha, o nome que o povo indígena taíno lhe tinha dado. Foi um ato simbólico fortíssimo, uma forma de cortar com o passado colonial e de honrar a história mais antiga daquela terra. E com isto, o Haiti faz história a dobrar. Torna-se a primeira nação independente da América Latina e, mais importante ainda, o primeiro Estado em toda a história a ser fundado por pessoas que antes eram escravizadas. Isto foi um terremoto político, enviou ondas de choque por todo o continente americano e pela Europa. Mas atenção, vencer a guerra foi só o primeiro passo. A parte difícil vinha a seguir. Os desafios que o Haiti tinha pela frente eram gigantescos. E um dos maiores desafios veio, ironicamente, da França. Em 1825, para reconhecer a independência do Haiti, a França exigiu uma indemnização. Basicamente, obrigou o Haiti a pagar pelo seu próprio prejuízo por ter perdido a sua colónia mais rica. O valor, 90 milhões de francos ouro. Uma fortuna. Esta dívida, imposta sob a ameaça de uma nova invasão, acabou por paralisar a economia do Haiti durante mais de 120 anos. Apesar de todos estes problemas económicos, o impacto da Revolução Haitiana no mundo foi enorme. Primeiro, levou a que Napoleão vendesse o território da Louisiana aos Estados Unidos, o que duplicou o tamanho do país. Depois, serviu de inspiração para movimentos pela abolição da escravatura e por liberdade em todo o mundo. Tornou-se um símbolo poderosíssimo de resistência e autodeterminação. E, claro, desafiou de frente todas as ideias racistas da época que diziam que os povos não europeus não eram capazes de se governar a si próprios. No fim de contas, a história do Haiti deixa-nos a pensar: qual é o verdadeiro preço da liberdade? O que esta revolução nos mostra é que uma coisa é ganhar a liberdade no campo de batalha. Outra coisa, bem mais difícil, é conseguir mantê-la geração após geração, quando se tem o resto do mundo a exercer pressão. É uma lição poderosa que continua a ser relevante até hoje.